Oi, amores! Bem-vindos a mais um episódio de Medo em Companhia, onde eu conto relatos sobrenaturais, situações bizarras, coisas sem explicação que os meus seguidores viveram. E hoje a gente tem histórias muito boas, de verdade. Eu sempre falo isso, mas a gente sempre tem também, graças a Deus, porque meus seguidores já passaram por muitos apertos. Eu tô rindo com respeito, tá, gente? Eu amo que vocês tenham passado por essas situações. Quer dizer, não amo que vocês tenham passado por essas situações. Eu amo que eu tenha como contar essas histórias. Não pegou bem, né? Tá, ignora. Mas, enfim, amo ter essas histórias incríveis para contar para vocês. E o episódio de hoje tá muito bom. Tem foto de fantasma, tem história envolvendo incêndio, que um bombeiro contou. Tem bastante coisa boa, tem doppelganger, tem de tudo. Então, eu espero que vocês gostem. Então, vamos começar mais uma jornada semanal pelo sobrenatural, porque, como vocês sabem, eu não vou passar medo sozinha. Vamos começar com a história da minha seguidora Rô. A Rô contou que, quando ela tinha 6 anos de idade, a avó dela faleceu. Nessa época, ela morava com os pais dela e com a avó. E a avó dela ficou doente e acabou falecendo. E foi uma perda que foi muito significativa para ela. Foi muito dolorida, porque ela era muito apegada à avó dela. A avó dela era muito carinhosa, participava muito da vida dela. Então, foi realmente uma perda que doeu demais para a Rô. E ela falou que a avó dela costumava fumar cigarro de fumo de rolo. Então, o cheiro daquele cigarro era muito característico, muito marcante para ela, para associar à avó. Bom, aí a avó dela faleceu. E nessa época, a Rô tinha o costume de se deitar para dormir e pedir bênção para a mãe, para o pai e para a avó. Depois que a avó dela faleceu, ela continuou fazendo isso, porque era um hábito, ela se sentia confortada de fazer isso toda noite. Então, toda noite, ela gritava meio que assim do quarto dela, pedindo bênção para a mãe, para o pai e para a avó. Até que um dia, a mãe dela foi e deu uma bronca nela. Falou com ela para não fazer mais isso, para só pedir bênção para ela e para o pai, não pedir mais para a avó, porque a avó já tinha partido e ela fazendo isso, ela acabava chamando a avó e não deixando a avó descansar. Então ela deu uma bronca na Rô e falou com ela para parar de fazer isso. Óbvio que a Rô ficou um pouco magoada. Ela se deitou para dormir. E assim que ela estava pegando no sono, ela foi acordada por um cheiro muito forte de fumo de rolo. Na hora, ela sentiu a presença da avó dela, mas ela não viu nada. Ela só sentiu esse cheiro e sentiu essa presença que foi muito confortante, foi muito bom para ela. Ela foi dormir e foi só isso que aconteceu. No dia seguinte, ela contou isso para a mãe dela. Falou que ela tinha sentido esse cheiro, que ela tinha sentido a presença da avó. E ela falou que a mãe dela ficou pálida enquanto ela contava. E aí a mãe dela falou com ela que tinha visto a avó dela depois que ela foi lá no quarto da Rô. A mãe dela contou que foi lá, deu essa bronca nela e voltou para o quarto dela para dormir. Ela estava sentada na cama, se preparando para deitar, quando ela olhou para a porta do quarto e a mãe dela estava lá parada, observando ela. A mãe da Rô levou um susto e falou com a avó. Falou, mãe, a senhora está bem? E a avó respondeu que estava sim, que agora ela não sentia mais dor, que agora ela já estava num lugar diferente, que ela já tinha aceitado e que era para eles aceitarem também a passagem dela porque ela estava bem. Depois disso, ela foi andando de costas no corredor e foi sumindo na escuridão do corredor, sabe? Ela foi desaparecendo lentamente. Anos mais tarde, a Rô teve uma nova visita de um ente querido que tinha partido, só que dessa vez quem teve a visita foi ela mesma, a Rô. Em 2014, ela perdeu o irmão dela. O irmão dela tinha 23 anos. Foi uma época que estava acontecendo uns ataques em periferia, em São Paulo, que as pessoas passavam de carro atirando. E o irmão dela estava na porta de casa fumando. Um carro desses passou, ele acabou sendo atingido ali, apesar de não ter nada a ver com essa história, ou com briga de gangue, ou com nada disso. Mas ele foi um dano colateral, assim, nessa história horrorosa. Claro que foi uma perda muito dolorida para a família dela, para a Rô, para todo mundo. Eles ficaram muito traumatizados, muito abalados. E no dia que isso aconteceu, a Rô falou que ela estava muito inquieta. Ela estava com uma sensação de que ia acontecer alguma coisa ruim. E era especificamente com o irmão dela. Quando chegou a noite, ela foi dormir ainda com aquela sensação de que ia acontecer alguma coisa, que tinha alguma coisa errada. No meio da madrugada, o celular dela apitou com alguma mensagem, mas ela estava com tanta certeza que era alguma coisa ruim que ela nem pegou no celular. Ela pensou, não vou olhar porque é alguma coisa ruim.
Ela esperou o dia amanhecer e aí ela pegou o celular e era a mensagem de que o irmão dela tinha falecido. Ela falou que foi horroroso. Foi assim, o mundo dela acabou, desabou, ela ficou mal. Durante muito tempo ela não conseguia aceitar que isso tinha acontecido com ele, porque era muito injusto que ele tivesse morrido dessa maneira, sem ter nada a ver com a história, porque ele só estava na frente da casa, sabe? Ele não estava fazendo nada de errado. Então, ela não conseguia se conformar com o que tinha acontecido com o irmão dela. Ela ficou muito triste, ela chorava o tempo inteiro e ela sentia muita raiva também dessa situação toda. Até que um dia ela foi levar a filha dela na escola, deixou a menina na escola, voltou para casa e ela falou que ela estava com muito sono, estava muito cansada e ela resolveu deitar e tirar um cochilo. Durante esse cochilo, ela teve um sonho. Nesse sonho, ela e a irmã estavam passeando por uma rua e elas passavam em frente à escola que o irmão dela tinha estudado quando era criança. E quando elas estavam passando por essa escola, elas olharam para o pátio da escola, tinha um playground com crianças brincando, e ela viu o irmão dela pequeno brincando nesse playground. E aí, na hora, a irmã dela virou para a rua e falou: depois de tudo isso que aconteceu com ele, olha só, ele tá aqui, ele tá bem, ele tá brincando. Quando a irmã dela falou isso, a cena mudou. De repente, a Rô tava na cama dela, deitada, do jeito que ela estava mesmo. Só que do lado dela tava o irmão dela, deitado junto com ela. Ela tava olhando para ele, os dois estavam se olhando, deitados. E ela falou com ele, perguntou se ele estava ali mesmo, ele falou que estava. Ele também falou com ela que estava bem, que ele aceitava o que tinha acontecido, que ela também precisava aceitar para ele conseguir se desprender desse mundo e seguir em frente. E enfim, ele acalmou ela, falou que estava tudo bem, que era para ela não ficar com raiva, que era para ela se conformar, porque já estava tudo certo. A Rô, no sonho, perguntou se podia abraçar ele falou que sim, os dois se abraçaram. Logo depois desse abraço, ela acordou, apesar dela não lembrar de ter acordado. Foi como se uma coisa mesclasse, as duas realidades do sonho e da vida real se mesclassem e fossem uma coisa só. E até hoje a Rô tem certeza que ele foi lá dar esse recado para ela e confortar ela para ela conseguir aceitar. E a partir daí ela conseguiu lidar melhor com o luto dela e as coisas ficaram melhores. A próxima história é da minha seguidora Nayara. A Nayara falou que ela trabalhava no RH de uma empresa e na época que isso aconteceu, tinha uma funcionária que estava pisando na bola. Ela tinha sido pega dormindo no trabalho, ela tinha errado várias coisas no serviço também que ela fazia. E aí, ela estava assim, por um fio de ser demitida. Aí a Nayara chamou essa funcionária lá no RH, conversou com ela, explicou a situação, que a situação dela estava crítica, falou com ela que se ela não mudasse o comportamento que ela ia ser desligada da empresa e falou com ela que estava dando uma última chance para ela ter um comportamento melhor. Essa funcionária falou que ia mudar, agradeceu e voltou para o trabalho. Passou uns dias, era aniversário da Nayara e essa funcionária voltou lá no RH e deu uma caixa de bombom de presente para ela, agradecendo pela segunda oportunidade que ela tinha recebido ali no trabalho. Passou algum tempo, a Nayara estava com o chefe dela e com a auxiliar dela na sala, eles estavam conversando sobre coisas de trabalho e ela pegou a caixa de bombom para abrir para eles comerem bombom junto com ela. Na hora que ela estava abrindo a caixa, esse chefe da Nayara virou e falou assim: Nayara, você rezou antes de comer, de abrir essa caixa, de pegar nessa caixa? Ela falou: não, é só um presente, não tem motivo. Ele falou: olha, se eu fosse você, eu rezava, eu fazia alguma coisa, eu me protegia antes disso. E aí eles se uniram, os três, e fizeram uma oração, rezaram, falaram um salmo, enfim, fizeram uma oração ali para proteção, para que qualquer coisa que estivesse de mal ali voltasse para quem tinha desejado. Eles comeram dos bombons, ninguém sentiu nada, aconteceu nada demais, deu tudo certo. No dia seguinte, essa funcionária manda um atestado que ela estava afastada, tinha sido internada porque ela estava com muita dor no estômago, na barriga. Era um atestado, 4 dias que ela ia ficar afastada, porque não sabiam o que tinha de errado, mas ela estava muito doente, estava sentindo muita dor na barriga e estava internada. Então, a Nayara sempre ficou com isso na cabeça, de que essa menina tinha feito alguma coisa, tinha desejado alguma coisa de ruim para ela com aqueles bombons e que quando eles fizeram essa oração, isso acabou sendo revertido de volta para a pessoa que estava desejando o mal. Ela falou que depois disso ela nunca mais aceitou nada de comer de ninguém,
O que eu acho muito sensato, porque, infelizmente, a gente está tendo um monte de casos bizarros de envenenamento aqui no Brasil, né? Então, é bem melhor a gente não aceitar nada de comer de ninguém, porque você nunca sabe. Mas, até isso, né, gente? Às vezes não é nem um veneno, é uma energia ruim mesmo. Então, é melhor dar uma rezada mesmo antes, né? Custa nada. A próxima história é da minha seguidora Vanusa. A Vanusa contou que aconteceu um negócio com ela que ela não sabe explicar, ela não sabe o que foi, e foi muito esquisito, e ela quer saber a opinião de vocês. A Vanusa é casada, e no dia que isso aconteceu, o marido dela tinha viajado com a nora dele para levar a nora no hospital, porque o pai dessa menina estava internado nesse hospital e ela estava indo lá para ajudar. Então ele foi para acompanhar ela, para levar ela nesse hospital. Só que quando foi dando umas 6 horas da tarde, ele ligou para a Vanusa e falou que ele já estava no caminho de volta para casa. A Vanusa ficou em casa resolvendo coisas da casa, limpando casa, enfim. E aí, quando deu 7h30 da noite, ele entrou em casa. A Vanusa estava na sala, estava assistindo televisão. Ele entrou e falou com ela que ele estava com muito frio no pé, que era uma coisa comum do marido dela sentir. Tanto que ele dorme com uma meia específica, uma meia mais quente, porque ele tem essa questão de ficar com o pé muito gelado e esse incômodo. E aí ele falou com ela, peraí, deixa eu só pegar a meia, vou colocar a meia no pé e aí a gente conversa, tal. Aí ele foi no quarto, pegou a meia, voltou na sala, colocou a meia em cima da mesa de centro e falou com ela, peraí, deixa eu ir no banheiro que eu já volto. E foi pro banheiro. A Vanusa continuou ali na sala, esperando ele voltar. O tempo foi passando e nada do marido dela, nada dele. Ela começou a achar estranho, ela começou a ficar preocupada, achando que, sei lá, se ele tinha passado mal no banheiro, alguma coisa assim. Ela levantou, foi lá no banheiro vazio, nem sinal dele. Ela procurou pela casa inteira, nem sinal do marido dela em lugar nenhum. Ela ficou sem entender nada. Falou, gente, como assim esse homem saiu sem eu ver? O que aconteceu? Ela pegou o celular, ligou para ele e falou, onde você foi? Ele falou, como assim? Eu tô no lugar tal, tô na vendinha tal. Passei aqui para poder pegar umas cervejas, mas já tô indo para casa. Ela, gente, você já estava em casa, você voltou aí na vendinha para comprar cerveja? Ele, como assim? Eu já estava em casa? Não, eu vim do hospital, parei no caminho na vendinha e estou indo para casa, ainda não cheguei em casa. Ela ficou sem entender nada. E aí, quando ele chegou em casa, ela contou tudo para ele. Ele jura por Deus que ele não esteve em casa. Inclusive, a meia estava na mesa de centro. E eles não têm explicação nenhuma para isso que aconteceu. Porque ele jura por Deus que ele não esteve em casa, ele não tem motivo para mentir. E ela também não entende o que aconteceu. O que vocês acham, gente? Foi um doppelganger? Eu acho que foi. E eu nunca passei por uma experiência assim, e deve ser muito assustador, deve ser muito bizarro. Nem quero passar, aliás, tá? Universo. Entenda. A próxima história é da minha seguidora Jess. A Jess falou que isso já aconteceu tem uns anos. Hoje em dia ela já é casada, mas na época ela ainda só namorava o marido dela. Os dois faziam faculdade juntos de administração e eles iam muito à praia. Eles moram em Vila Velha e era costume deles irem à praia. Nesse dia eles tinham ido à praia e estavam voltando para casa. Eles estavam de carro e aí eles estavam passando pela estrada quando de repente eles viram uma blitz. O namorado da Jess ficou até bem preocupado porque ele estava de chinelo, então ele ficou com medo de dar problema para ele. O policial sinalizou para eles pararem, ele encostou o carro, já morrendo de medo, né? E aí o policial veio com uma lanterna bem forte. A Jess falou que ele tacou a lanterna na cara dos dois mesmo. E depois ele foi para o banco traseiro, iluminou tudo, olhou, voltou, pediu documentos e tal, e perguntou para eles, o cidadão que está no banco de trás está passando mal? A Jess falou que ela e o namorado se olharam e o namorado dela perguntou, o que, moço? Aí ele, eu perguntei se o cidadão que está no banco traseiro está passando mal. De novo, eles se olharam e falaram, moço, não tem ninguém no banco traseiro, não. Só tem as nossas mochilas, porque só estava a mochila da Jess e do namorado dela, que eles tinham levado para a praia. O policial, na hora, voltou para o banco traseiro, iluminou tudo de novo, olhou e falou, desce, vem fazer o bafômetro. Parecia que ele estava irritado, sabe? O namorado da Jess desceu, meio assustado ainda assim, foi lá.
Aí, na época, era aquele bafômetro que é a maquininha com canudo descartável. Aí o policial pegou o canudo descartável, começou a tentar abrir a embalagem, não conseguia de jeito nenhum, parecia estar super nervoso. Até que ele foi abrir, o canudo caiu no chão, ele ficou puto, quebrou o canudo com o pé e falou, vai embora, não precisa de fazer teste nenhum, não. E liberou o namorado da Jess. Ele entrou no carro, os dois ficaram completamente chocados, tipo, o que aconteceu? Que história foi essa? O que esse homem viu no banco traseiro? E foram embora, e até hoje eles ficam pensando, quem será que esse policial viu que estava no banco traseiro? Porque só tinha as 2 mochilas, não tinha nem como ele, sei lá, achar que era uma pessoa. Ela falou que a mochila dela ainda era de glitter, então, assim, não tinha nem como ele achar mesmo que era um ser humano deitado. E até hoje eles não têm explicação nenhuma para isso. A próxima história é da minha seguidora Maria Tereza. A Maria Tereza falou que isso aconteceu com ela em 2015 e ela nunca contou pra ninguém, porque ela sempre ficou com medo das pessoas acharem que ela perdeu a sanidade, ou que ela imaginou, ou debocharem da situação, mas que foi uma coisa que ela viveu, que ela não tem explicação e que assustou ela demais. A Maria Tereza é de Belo Horizonte, mas ela, em 2015, ela viajava muito a trabalho para Niterói e ela ficava sempre no mesmo hotel. Era um hotel que dava vista para a Baía de Guanabara, então era uma vista muito linda. Ela falou que ela gostava muito de chegar depois do trabalho e ficar um tempinho ali aproveitando aquela vista, então ela sempre ficava nesse hotel. E ela nunca teve nenhum problema até esse dia que aconteceu isso. O quarto do hotel tinha essa varandinha que dava para a Baía de Guanabara e era uma porta de correr de vidro que trancava. E não tinha como ninguém entrar nessa varanda. A pessoa teria que escalar o prédio inteiro para conseguir entrar nessa varandinha. Bom, aí um dia a Maria Tereza estava dormindo no quarto quando no meio da madrugada ela acorda com o barulho da porta deslizando, da porta abrindo. Ela falou que ela sentiu um medo paralisante, que ela não conseguiu fazer nada. Ela só ficou ali deitada pensando assim, não, eu estou imaginando, não está abrindo a porta, estou imaginando. Só que, em seguida, ela sentiu o colchão afundando, como se alguém estivesse deitando junto com ela na cama. E depois um braço passando na cintura dela e abraçando ela. E ela ficou sentindo ainda a respiração da pessoa na nuca dela. Enquanto isso tudo acontecia, que foram segundos, ela ficou ali congelada de medo, sem conseguir mover um músculo, de tão apavorada que ela estava se sentindo. Ela reuniu todas as forças dela, assim, possíveis, para ter coragem de agarrar aquele braço e tirar, para ela conseguir sair correndo do quarto. Quando ela colocou a mão na cintura dela para pegar o braço da pessoa e tirar, não tinha nada. Na mesma hora, ela virou apavorada para olhar, não tinha nada, a porta da varanda estava fechada, e ela tem absoluta certeza que ela não sonhou, que isso aconteceu realmente, e foi apavorante. Claro que ela não dormiu mais um segundo daquela noite inteira. Ela ficou ali acordada, olhando para a porta com o olho desse tamanho. Ela ficou rezando o tempo inteiro, pedindo para quem fosse que estivesse ali encontrar o caminho da luz e seguir adiante, não ficar assombrando os outros. Ela ficou orando até o dia amanhecer. E na hora que amanheceu, ela levantou, ela foi lá na varanda, olhou e a porta estava trancada. Não tinha como realmente ninguém ter entrado. Por sorte, era o último dia que ela tinha que ficar lá a trabalho. Então, ela fez o check-out, voltou para Belo Horizonte, voltou para casa dela e ela nunca mais voltou nesse hotel específico. Gente, eu não sei o que eu faria, não. Eu acho que eu ia ter um treco, porque mistura 2 medos, né? Porque ser mulher, a gente já tem muito medo de coisas desse tipo acontecendo, né? A gente vive com medo de coisas assim. De passar por uma importunação, de ter um homem perseguindo a gente, de alguém entrar na nossa casa. Então, mistura 2 medos. O do fantasma e da realidade, da violência. Então, assim, eu acho que eu ia ter um treco. Nossa, Maria, que aperto que você passou, amiga. Pelo amor de Deus. A próxima história é da minha seguidora Vitória. A Vitória falou que isso aconteceu com ela em 2022. Ela foi para Diamantina para participar de um congresso de história. E aí ela ficou hospedada numa pousada. Essa pousada, eu não vou falar qual foi, ela falou aqui, mas eu não vou falar qual foi, porque eu não quero tomar processo. Não sei nem se dá processo, mas não quero. Enfim, ela ficou numa pousada que ficava do lado de um bar e esse bar era muito movimentado. Mas era uma pousada muito boa. Então, ela preferiu, ela não ligou de ter barulho do bar. Mas, assim,
a Vitória tem um sono meio leve. Então, no primeiro dia que ela estava nessa pousada, foi meio difícil dela conseguir dormir. Ela ficava acordando toda hora por causa dos barulhos da rua. E numa dessas vezes que ela estava meio acordada, meio dormindo, sabe, por causa do barulho, ela acordou, olhou para a janela e tinha uma cortina, a janela estava aberta e essa cortina estava balançando com o vento. Numa dessas vezes que a cortina balançou, uma mulher saiu de trás da cortina. Era uma mulher mais velha. Essa mulher veio andando até chegar perto da cama, parou do lado da Vitória, passou a mão no cabelo dela, ajeitou o cabelo, colocou atrás da orelha e depois ela continuou andando e sumiu no quarto. Ela meio que atravessou a parede e desapareceu. A Vitória ficou ali paralisada olhando aquilo, sem acreditar no que ela estava vendo e chocada, porque ela nunca tinha tido nenhuma experiência assim, tão nítida. No dia seguinte, quando ela estava tomando café da manhã no hotel, ela ouviu os funcionários conversando que a avó do dono do hotel tinha falecido. E aí elas estavam descrevendo a mulher e tal, e estavam falando da mulher, e ela, na hora, ela soube que era a mesma mulher que ela tinha visto. E ela não consegue explicar por que aquela mulher foi ali, enfim, ela não sabe. Ela só sabe que foi a mesma coisa e foi a primeira vez que ela teve uma experiência assim tão nítida. Eu acho, gente, que o hotel é um negócio meio complicado, porque recebe tanta energia de tantas pessoas e, às vezes, é igual em Diamantina, né? São lugares muito históricos, muito antigos. Então, assim, eu acho pesado. Eu sempre acho pesado. E eu já tive também uma experiência num hotel. Agora que eu lembrei disso, gente, eu trabalhei num filme e aí a gente estava filmando em Tiradentes. Lembrei. A gente estava filmando em Tiradentes. Era o último dia de filmagem e a gente estava em Tiradentes. E aí, a gente teve problema com o hotel, porque era uma equipe grande, né? Claro, era um filme. E metade da equipe ficou no hotel, metade ficou no outro. Só que deu problema no check-in de uma das equipes. E aí, uma galera ficou sem quarto. E aí, enquanto a gente estava filmando, eles deixaram as mochilas e malas nos quartos da outra pousada. Então, no quarto que eu estava ficando, tinha várias mochilas e malas do pessoal da produção que tinha deixado lá porque tinha dado problema no check-in deles, eles iam ter que arrumar outro hotel, outro quarto. E aí, acabou ficando coisa lá. Quando finalizou as filmagens, eu voltei para o quarto com a minha colega de trabalho, a Grazi, e aí a gente estava dividindo o quarto, as duas, a gente fazia maquiagem do filme, e aí a gente deitou para dormir e tal, e ficou aquelas mochilas lá. Eu ainda perguntei, tipo assim, nossa, será que alguém vai vir aqui acordar a gente para poder pegar essas mochilas? Mas, enfim, se acontecesse também, a gente ia ter que acordar e entregar as mochilas das pessoas. Era um problema que aconteceu, né? Aí, beleza. Durante a madrugada, eu fui dormir, a Grazi foi dormir também. No meio da madrugada, eu acordei com o barulho de alguém no quarto. E aí, eu meio grogue de sono, nem pensei que, tipo assim, a pessoa não ia ter como entrar no quarto sem a gente abrir a porta. Mas também nem pensei assim, de repente, sei lá, a Grazi abriu. Eu tava meio sonolenta, eu só sabia que tinha alguém dentro do quarto. E aí eu fiquei só deitada, escutando a pessoa andando, mexendo nas coisas, abrindo gaveta, tossindo. E aí eu olhei pra Grazi, a Grazi estava apagada, e eu falei, nossa, pelo amor de Deus, como é que ela consegue dormir com essa pessoa andando pra lá e pra cá? Essa pessoa não vai sair, não vai pegar a mala e ir embora, não? E aí, até que ficou ali aquela barulheira, até que aquilo me irritou, e eu virei pra olhar. E quando eu virei pra olhar, não tinha ninguém no quarto. E aí eu fiquei, tipo... Meu Deus, porque... Tava muito nítido que tinha alguém andando no quarto, sabe? Enfim. Também tive uma experiência que eu nem lembrava mais disso, gente. Que doideira. A próxima história é da minha seguidora Lisa. A Lisa é professora hoje em dia. E ela falou que aconteceu uma coisa sobrenatural com ela, que ela não tem nenhuma explicação. E é mais difícil ainda para ela aceitar que ela teve essa experiência, porque ela é ateia, ela não acredita nessas coisas. Só que foi tão inexplicável que ela não tem como ela duvidar, entendeu? Vou contar a experiência agora para vocês. A Lisa é professora, como eu já falei, mas na época que isso aconteceu, ela estava estudando ainda pedagogia e ela começou a fazer estágio numa escolinha. Ela falou que nessa escolinha, todos os professores e equipe da escola ficavam com rádio para se comunicar, porque
evitava deles ficarem gritando, incomodar as aulas e atrapalhar as crianças. Então, para se comunicar entre os professores entre si e com a equipe, com o dono do colégio, enfim, eles usavam esses rádios. E no final do dia, passava alguém recolhendo todos esses rádios e levava para a diretoria para colocar para carregar, para usar no dia seguinte. Bom, um dia a Lisa falou que a dona da escola chegou para ela e contou que ela estava com o marido depois do expediente lá na escolinha. Já tinha saído todo mundo, já tinha ido embora todas as crianças, todos os funcionários, todos os professores, tudo. A escolinha estava vazia. E aí eles foram passando de sala em sala, conferindo se estava mesmo todo vazio, se não tinha mais ninguém. Foram fechando as salas, as janelas e tudo. E foram recolhendo os rádios para levar para carregar. E aí eles foram para a sala da diretoria, começaram a colocar os rádios para carregar. E aí, quando o marido dela colocou um dos rádios para carregar, ele acendeu a luz, que era uma luz que acendia só quando tinha alguém falando. Ele acendeu a luz, como se estivesse recebendo alguém falando, e eles escutaram um barulho de estática e logo depois uma voz de criança falando, mamãe. Ela e o marido se olharam e ficaram com o olho arregalado, pálidos, arrepiados. Os dois terminaram de fazer o que tinha que fazer correndo e foram embora, trancaram a escola e deixaram para lá. Porque eles tinham certeza que não tinha nenhuma criança, não tinha como ser ninguém que estava na escola. E ela falou que ela ficou muito apavorada com essa experiência. Tá, passou um tempo, a Lisa formou, virou professora efetiva da escola, começou a dar aula para o maternal. E ela falou que na turma dela tinha uma menininha que estava tendo muito problema para se adaptar. A menininha se chamava Júlia, ela era autista e ela não estava conseguindo se adaptar à escola de jeito nenhum. Ela chegava, começava a chorar e só parava de chorar quando a mãe dela aparecia para buscar ela no final do expediente, no final da aula. E estava sendo muito difícil, porque elas estavam fazendo todas as técnicas, tentando de tudo, mas a menininha só chorava, ela não aceitava ficar na escola, não interagia, ela só chorava. Até que um dia teve uma chuva muito forte na cidade e foi uma coisa horrorosa, várias pessoas ficaram desabrigadas, tiveram perdas de casa, de bens. E aí, a maioria dos lugares fecharam, né, nesse dia, mas a dona da escola falou, não, eu vou deixar a escola aberta, porque talvez os pais dessas crianças precisem de algum lugar para deixar as crianças para eles lidarem com essas questões. De repente tem que fazer algum reparo na casa, tem que fazer alguma coisa assim e eles precisam de alguém que cuide da criança para eles resolverem essas coisas. Então, vou deixar a escola aberta. Mas quase nenhuma criança apareceu. Na turma da Lisa, por exemplo, só apareceram 4 crianças e uma dessas crianças era a Júlia, a menininha que estava tendo problema para se adaptar. Ela falou que a mãe da Júlia chegou, entregou ela e, a partir do momento que entregou ela para a professora, ela já começou a chorar. Então, a Lisa e a auxiliar dela entraram para a sala com as outras crianças também, com a Júlia, reuniram todos eles no tapetinho, pegaram livros e começaram a tentar distrair, para ver se a Júlia parava de chorar e se as outras crianças também conseguiam tirar ela daquele ciclo, né, de choro. E aí ficaram ali tentando, até que, de repente, a Júlia parou de chorar, do nada. E começou a rir, começou a interagir, começou a falar da historinha. E foi, assim, uma virada de chave tão incrível, tão importante, que elas estavam tentando há tanto tempo conseguir, que a primeira coisa que a Lisa fez foi correr, pegar o celular dela e voltar para o círculo onde estava a auxiliar dela, com a Júlia no colo e as outras 3 crianças, e tirar uma foto para mandar para a mãe da Júlia, para mostrar, olha só, ela parou de chorar, ela está interagindo, estamos tendo progresso na adaptação dela. E aí ela tirou a foto, só que quando ela foi mandar a foto, ela viu que tinha mais uma pessoa que não estava ali. E eu vou mostrar agora a foto para vocês. Vocês estão vendo, né, gente? Essa de blusa laranja, obviamente, é a auxiliar da Lisa, a menina que ajudava ela com a turma. A menininha que está no colo dela é a Júlia. As outras 3 criancinhas têm uma de blusa rosa, uma de calça rosa e um menininho de touca preta. Essas crianças estavam ali para ter a aula. Só que quem que é aquela pessoa ali no canto? Que, se vocês repararem, tem uma calça jeans, mas não tem nem pé. E elas não fazem ideia de quem que é essa pessoa. Essa pessoa não estava ali, ela só saiu na foto. E até hoje a Lisa não tem nenhuma explicação para isso.
Para finalizar, a história do meu seguidor Everson, ele contou que ele é bombeiro no Espírito Santo e ele sempre foi muito cético, ele era o tipo de pessoa que só acreditava naquilo que ele podia ver, que ele podia tocar, que era real, até o dia que aconteceu o incêndio na igreja. Esse dia mudou tudo para o Everson. Nesse dia, ele falou que era por volta de 2 da manhã, quando chegou o chamado de um incêndio numa igreja. E aí saiu todo mundo correndo, seguindo o protocolo, para chegar o mais rápido possível, para tentar apagar o incêndio. Ele falou que quando eles chegaram lá, o incêndio já estava assim, muito forte, muito alto. Ele falou que o fogo já estava no teto da igreja. E era um fogo muito rápido, estava acontecendo muito rápido. Então, o primeiro momento ali, entrou na igreja, uma parte da equipe foi direto para o altar para tentar apagar o fogo e uma parte foi para os cômodos laterais para ver se tinha alguém, para tentar conter as chamas ali. O Everson foi para um desses cômodos laterais e ele falou que assim que ele entrou, era muita fumaça, tinha muitas cadeiras empilhadas nessa sala e estava difícil a visualização, sabe? Tava com muita fumaça, ele entrou, começou a procurar, chamando por alguém, e ele escutou uma voz feminina falando, tá queimando. Ele ficou ali parado, procurando de onde estava vindo aquela voz, e ele não conseguia enxergar nada por causa da fumaça. Ele começou a notar que o cheiro que estava nesse cômodo não era exatamente de fumaça. Ele falou que era um cheiro metálico, doce, enjoativo. Aquilo foi embrulhando o estômago dele. Ele estava ali desnorteado, enjoado, tentando achar de onde estava vindo essa voz, achando que era de uma pessoa que ele teria que salvar, tirar dali. E ele procurava e nada, não tinha nem sinal de ninguém. Até que uma hora ele estava no meio da fumaça, procurando, tentando achar de onde estava vindo essa voz feminina, quando ele sentiu alguém passando do lado dele, correndo. Ele se virou no susto, no desespero, e aí ele ficou de frente para o altar. E quando ele olhou para o altar, tinha uma imagem de Jesus Cristo crucificado no altar e as chamas que estavam pegando nessa imagem não eram da cor do resto do fogo. Não tinham a mesma coloração, sabe? Eram umas chamas mais vermelhas, mais intensas. Era completamente diferente de tudo que ele já tinha visto. E essas chamas não estavam exatamente queimando a imagem. Elas estavam ali dançando em volta da imagem, sabe? Não estava queimando. E enquanto ele olhava, essa imagem mexeu o pescoço e olhou diretamente para ele. Nesse momento, o Everson falou que foi como se o mundo inteiro congelasse, sabe? Ele não conseguia tirar o foco dele daquela imagem, ele ficou olhando sem piscar para aquilo. Ele não conseguia escutar mais nada, ele não conseguia ver mais nada. Aquele era o foco dele. E ele começou a andar lentamente na direção dessa imagem. O que ele sentia como se tivesse alguma coisa puxando ele mesmo, sabe? Como se ele não tivesse o controle do que ele estava fazendo. Ele simplesmente estava indo. E aí ele começou a notar que ele não via mais ninguém. Era como se ele estivesse sozinho na igreja pegando fogo. Ele não escutava o barulho dos amigos dele, a mangueira de água apagando, nada. Ele não via nada. Era como se ele estivesse sozinho ali. E ele começou a sentir muito frio, o que não fazia o menor sentido, porque ele estava no meio de um incêndio, estava um calor absurdo. Ele começou a sentir tanto frio que ele começou a bater queixo e tremer. Enquanto ele estava ali encarando aquela imagem, ele começou a escutar vozes que começaram bem baixinhas, mas foram aumentando cada vez mais. E era como se fosse um coro de pessoas falando em latim. Ele ficou ali parado escutando isso e sentindo muito medo, sentindo muito frio, com uma sensação de desespero, como se o mundo tivesse se fechando em volta dele, sabe? E ele fosse ficar sozinho naquilo ali, abandonado e triste pro resto da vida. Era essa a sensação. Ele falou que aquilo foi até um ponto que ele não aguentou mais e aí ele conseguiu fazer toda a força possível e quebrar aquele transe, que era como se ele estivesse mesmo num transe. A sensação era essa. E aí ele quebrou isso e saiu correndo da igreja. Ele não falou com ninguém, ele não escutou ninguém, ele só saiu correndo. Assim que ele pisou fora da igreja, tudo voltou ao normal. Ele começou a escutar as pessoas, ele começou a ver as chamas, ficou tudo normal, o mundo voltou ao normal. Ele ficou ali parado, incrédulo, olhando para a igreja pegando fogo, os amigos dele trabalhando, e ele não conseguia entender o que tinha acontecido com ele e não conseguia voltar para dentro da igreja, porque ele estava muito apavorado. Ele falou que ele ficou em silêncio um tempo ali fora,
só olhando a igreja, respirando fundo, tentando se recompor. E enquanto ele estava ali, ele se encostou num muro e começou a orar, a rezar. E ele falou que nem foi oração, tipo, decorada, oração que já existe, não. Foi meio que um papo com Deus mesmo. Ele começou a conversar com Deus, pedindo proteção, pedindo ajuda, pedindo para entender aquilo ali que tinha acontecido com ele e, enfim, para ficar tudo bem. O Everson falou que foi essa vez que ele passou a acreditar que existem coisas que a gente não entende, coisas sobrenaturais, e que ele tem certeza que essa foi uma experiência sobrenatural. Ele falou que depois disso ele nunca mais entrou em nenhuma igreja, nunca, sem fazer antes uma oração e pedir proteção e pedir, enfim, coisas boas para si mesmo, porque essa experiência mudou completamente como ele vê as coisas. E desde esse dia, a lição que ficou para ele foi que tem coisas que o treinamento de bombeiros não te ensina e que tem fogo que não vem da terra. Tem fogo que arde e que queima, mas de uma maneira completamente diferente. Chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Realmente, como eu falei, né, gente? Tem história para todos os gostos hoje nesse episódio. Não dá para vocês reclamarem. Se você tem algum relato, alguma experiência, alguma coisa que você quer me contar que você acha que vai ser legal ter aqui no Medo em Companhia, manda pro e-mail medoemcia@gmail.com. Eu vou amar ler sua história e contar ela aqui. Gente, não esquece de curtir, de comentar. Por favor, mandem para algum amigo também que vocês acham que vão gostar desse vídeo. Ajudem, porque isso realmente ajuda no meu trabalho, então engajem bastante. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, por favor, porque é conteúdo diferente daqui, então vocês estão perdendo muitos vídeos incríveis que eu posto lá, então me segue lá. E é isso, meus amores, obrigada por ter assistido esse vídeo, obrigada por estar aqui comigo. Eu amo vocês e a gente se vê semana que vem. Beijos!